quais são os direitos e deveres da oficina mecânica quando a gente está prestando um serviço para o cliente. Perfeito. O Código de Defesa do Consumidor estabelece esses critérios de forma muito clara e muito objetiva. É o dever de lealdade, boa-fé, transparência, que deve se traduzir numa relação de equilíbrio entre as partes. E esse dever, sobretudo, tem que ter um dever de informação, a informação clara, objetiva, aberta. Isso que o Código de Defesa do Consumidor regula entre as partes. Se o cliente ficar em dúvida de qualquer um dos pontos, ele já tem o direito de certa maneira, colocar em xeque o profissionalismo do prestador de serviço. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Olhei o carro, vi qual o defeito, apliquei uma peça no carro do cliente, substituí essa peça e essa peça deu falha. De quem é a responsabilidade, doutor? É do mecânico ou de quem fabricou ou de quem forneceu essa peça? Bom, antes de te responder de forma objetiva, claro, eu queria só te dar alguns parâmetros que estabelece a lei. Legal. A lei diz o seguinte, que independentemente de culpa, você, profissional, está obrigado a reparar qualquer tipo de dano que venha ocasionar ao teu cliente, ao teu consumidor. O segundo ponto, além da independentemente de culpa, você deve ser responsabilizado se qualquer problema houver. A lei estabelece que todos estão dentro da cadeia de consumo, que é o fornecedor, o fabricante, o produtor, a montadora, o prestador de serviço, o comerciante, todos eles fazem parte da mesma cadeia de consumo. Perfeito. Para o teu cliente, pouco importa se foi um defeito da peça ou um defeito da mão de obra ou da tua prestação de serviço. O cliente, inclusive, pode escolher, o consumidor pode escolher a quem ele pode buscar os seus direitos, ou num, ou no outro, ou nos dois. Então, respondendo objetivamente a tua resposta, havendo um problema na peça, para o consumidor isso é relevante. Ele pode acionar o prestador do serviço, quem forneceu a peça, o fabricante, ou um deles individualmente. Ficando no processo estabelecido que esta responsabilidade foi do fabricante, você, prestador de serviço, vai ter que, uma ação de regresso, buscar o ressarcimento perante o fabricante. Perfeito, perfeito. O cliente resolveu fornecer a peça, ou seja, o cliente veio até o mecânico, ele falou, precisa trocar a peça A. O cliente foi até uma autopeças, até um fornecedor, até um distribuidor, comprou essa peça e trouxe para o mecânico. O mecânico aplicou a peça no carro e a peça deu defeito. Tá? Essa mão de obra que o mecânico está fornecendo, ela pode ser cobrada novamente, ou ele, por ter colocado a peça no local, ele é corresponsável pelo processo. Exatamente, como eu tinha esclarecido, ele é corresponsável pelo processo. Tá. Ele é corresponsável. Quer dizer, ele cobrar novamente uma mão de obra, ele vai poder ser responsabilizado sim, porque ele está trazendo, ele está entrando na cadeia de consumo, mesmo que de forma indireta, mas ele entrou na cadeia de consumo. E o Código de Defesa do Consumidor estabelece muito claramente tanto a responsabilidade contratual que está no contrato, como a extracontratual, fora do contrato. Mas você entrou na cadeia de consumo por qualquer meio, você passa a responder por aquilo também. Então não adianta falar, olha, você me trouxe a peça tinha defeito, a garantia tem que ser você que tem que ir atrás e você vai ter que me pagar outra mão de obra. Isso estaria incorreto. Incorreto. A luz da lei seria incorreta. Quem responde o processo? É o profissional que colocou a peça, seja ele um prestador de serviço, um funcionário, ou é a oficina? Todos respondem. Sendo o caso do funcionário, é a oficina. Tá. Você pode até depois de cobrar o teu funcionário por outros meios, porque você detectou que ele teve uma má fé, uma má prestação de serviço. Mas perante o consumidor, é a oficina. Perfeito. Vamos falar um pouco sobre aqueles carros que a gente sabe que estão ainda na garantia, ou de certa maneira tem um defeito decorrente de fabricação e que chegam na oficina. Não é incomum, tá, doutor? A gente pega carros aqui que você olha e fala assim, isso aqui é uma característica do veículo e a maior parte dos carros desse modelo que eu pego tem esse defeito. Ou seja, nós estamos identificando ali um defeito de fabricação, certo? Esse defeito de fabricação, a gente pode resolver? Não pode? O carro está na garantia? Não está? Como é que o mecânico deve se
se prestar esse serviço para o cliente? Ótima pergunta, Luciano. A orientação que eu gostaria de dar é o seguinte: se o veículo está dentro do prazo de garantia que as montadoras dão e estabelece que essa garantia só pode ser reparada, consertada na concessionária autorizada, se você for fazer isso, você não é a concessionária autorizada, a oficina autorizada, o teu cliente vai perder a garantia. Perfeito. Tá? Agora, está fora da garantia, você poderá executar o serviço e buscar, orientar o teu cliente a ir buscar o ressarcimento contra a montadora. Por quê? Porque mesmo estando fora da garantia, a jurisprudência atualmente estabelece que a vida útil do veículo, portanto, a garantia se estende, embora contratual seja uma, mas ele estabelece que essa garantia pode se estender por uma vida útil de 12 a 15 até 20 anos, que é a vida útil do veículo. Então ele poderá ir buscar esse ressarcimento diretamente à montadora e ser ressarcido daquilo que ele gastou nesse veículo. Independente do veículo estar na garantia ou não, sendo um defeito de fábrica, então eu posso fazer o reparo e o meu cliente ir atrás do direito dele. Exatamente. Nós somos mecânicos independentes, temos experiência, estamos mexendo nos carros, às vezes até com quilometragens mais avançadas que a própria fábrica. Nós temos então autoridade suficiente para olhar para um defeito e dizer assim: isso aqui não é uso, isso aqui não é decorrente do tempo de uso do carro, isso aqui é uma falha de fabricação. A gente tem autoridade de afirmar isso através de um laudo para o nosso cliente: olha, eu reparei uma falha de fabricação no teu carro. Perfeitamente. Você, como mecânico, você, como profissional da área, a lei te reconhece como uma autoridade para poder responder por isso. E isso vai ter validade na justiça, e você também, se fizer uma coisa falsa, se não for verdadeiro, você vai responder por isso. Perfeito. Né? Mas você tem sim autoridade e você pode atestar isso. A gente sabe que normalmente você comprando um veículo seminovo ou o código de defesa, acho que é o Código de Defesa do Consumidor, você pode me corroborar, ele te dá 90 dias de garantia em cima de uma compra, correto? Exatamente. Tá, e se o vício oculto vier apresentar, por exemplo, depois de 120, 150 dias, 5 meses, ele ainda tem o direito à garantia? Não, vamos esclarecer o seguinte: do momento que aparece o vício oculto, daquele momento você tem 90 dias para reclamar. Mas daí vem a pergunta: mas como é que eu vou estabelecer que já decorreram os 90 dias? O correto e a cautela recomendo que, tendo aparecido esse vício oculto, a pessoa leve numa oficina e ateste isso. A partir daquele momento? A partir daquele momento você tem 90 dias. É assim que estabelece a lei. E esse vício oculto, no caso, nunca decorrente de desgaste, né? Decorrente de algo que foi mau uso, que foi uma falta de manutenção prévia ou até um defeito de fabricação. O vício oculto ele tem que ser muito bem conceituado. Isso. O vício oculto que nós estamos falando é um defeito de origem de fabricação, não pelo desgaste natural do equipamento, do material, mas sim um vício que já estava inerente no próprio produto, mas que demorou um tempo para aparecer. Então tem que ficar caracterizado no momento que você for diagnosticar que isso é decorrente de fabricação, do projeto que não foi bem executado e que isso se exteriorizou num determinado momento. No caso da pessoa comprar um carro, aquele carro não estava claro que ele tinha sido feito um reparo mal feito de funilaria. E esse carro começa, digamos, a ter ferrugem, a ter problemas estruturais. E isso vai aparecer no futuro. O cliente, ele ainda tem direito de uma reclamatória sobre isso? Isso seria considerado um vício oculto porque ele foi um defeito colocado no carro? Perfeito. Quer dizer, ele é um problema que está inerente no produto que você compra, que estava mascarado, e que ele então vai poder buscar o seu ressarcimento no momento em que ele aparecer. Legal.